Olá, boa noite a todos. Eu sou Boa Máximo noite. Coelho. Estamos no 99º Encontro dos Médicos Poetas com Márcia Etelli Coelho, que falará sobre poesia e o sentido da vida. Com a palavra, Márcia. Boa noite, obrigada, Máximo, pelo convite. Eu me chamo Márcia Etelli Coelho, eu sou presidente da Sobrame São Paulo, que é a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, e hoje vou falar um pouco sobre poesia e o sentido da vida. E a poesia que eu vou falar aqui é no sentido mais amplo. Poesia é tudo que encanta, que emociona, que toca o coração. Então, ela pode estar contida no poema, que é o texto em versos, ela pode estar contida numa prosa, a prosa poética, pode estar numa pintura, pode estar na natureza. Então, é tudo que toca o coração, que emociona. Então, a gente consegue evidenciar os benefícios da poesia no campo emocional. Então, por exemplo, ela ajuda a passar o tempo, aliviar a solidão, mas, ao mesmo tempo, ela auxilia a gente a se identificar com aquilo que está escrito e saber que nós não estamos sozinhos no mundo, que às vezes outras pessoas pensam como nós, sentem como nós. Então, essa parte emocional de alívio da solidão, principalmente hoje em dia, que é tão frequente, a poesia auxilia muito. Outra coisa importante também é que a poesia, ela proporciona uma pausa nessa correria enorme do dia a dia. Então, quando a gente para ler qualquer romance, ou principalmente poesia, nós estamos com uma pausa, entrando em contato conosco mesmo. E a poesia, mesmo que ela não tenha métrica, ela tem um ritmo. E esse ritmo é como se a gente fosse mergulhando na onda, e a gente se tranquiliza, a gente se embala. Isso faz muito bem para o nosso emocional. Então, eu reservo um tempinho para mim, eu entro em contato comigo mesmo, e isso favorece a saúde. Só que a poesia não é só a parte emocional. As experiências comprovam que a poesia ativa algumas regiões do cérebro. Então, nós temos os neurônios, temos as conexões entre os neurônios, são as sinapses, e essas sinapses, elas vão melhorar a nossa visão do mundo e a nossa visão para nós mesmos. E, principalmente, a poesia, ela entra nessa conexão das sinapses, porque é diferente da prosa. A prosa, normalmente, tem uma linguagem mais objetiva, mais clara. Ela pode até favorecer reflexões, mas a linguagem da prosa é mais objetiva. A poesia, normalmente, a gente precisa interpretar. Então, e às vezes a gente até interpreta um pouco diferente do que o poeta quis expressar. Então, a gente participa do processo de leitura e do que está escrito do tema, né? Então, por exemplo, na prosa, eu posso dizer assim, eu te amo. Vamos supor que o personagem diz, eu te amo. Eu posso até, supondo que seja um romance, ficar contente, até me emocionar, porque o personagem teve coragem de se declarar para a pessoa amada. Só que a poesia, eu acho que eu estou com algum probleminha da minha rede, não, que eu estou tendo mensagem aqui da minha rede. Por enquanto está tudo bem, Máximo? Está tudo bem, Márcia. Está ótimo. Estamos te ouvindo bem. Eu estou tendo alguma mensagem de que estou com meu sistema meio falhando, mas tudo bem. Então, a sua imagem está um pouquinho pixelada, mas a gente ouve bem.
Então, tá bom. Então, a prosa, se eu for ouvir ler um texto que o personagem fala, eu te amo, eu posso até ficar emocionada, porque o personagem teve coragem de se declarar. Mas um poeta nunca vai dizer só eu te amo. Então, eu escolhi para vocês, por exemplo, um verso da Florbela Espanca, que fala assim: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois tu és já toda a minha vida. Então, em vez de eu simplesmente falar eu te amo, esses versos transmitem a mesma mensagem, mas de uma forma muito mais ampla. Outro exemplo. Se eu leio assim, meu sonho acabou. Como a poesia pode falar isso? Eu vou escolher um poema, um trecho, né, da Cecília Meirelles, que inclusive é a minha patronesse na Academia Cristã de Letras, então sempre que eu posso, eu incluo nas minhas apresentações, que ela fala assim, a Cecília Meirelles: pus o meu sonho no navio, e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Então, a gente percebe que a poesia, a gente precisa interpretar, elaborar, e com isso a gente tem uma visão mais ampla. A poesia não é só romântica e sentimental, ela pode trazer mensagens positivas. Eu posso, por exemplo, estar conversando com uma pessoa e falar assim: a vida é curta, você tem que aproveitar mais a vida, ela passa muito rápida. Aí chega Mário Quintana, com o poema O Tempo. Vou ler um pouquinho para vocês. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Então, é o mesmo conteúdo de que a gente tem que aproveitar cada momento, só que com uma carga emocional, que isso impacta muito mais a gente. E por que impacta mais a gente? Porque existe na psicologia uma tríade que é pensamento, gera sentimento, que gera comportamento. Então, quando eu associo um pensamento com um sentimento, o resultado é muito mais forte e positivo, tá? A poesia, ela pode também ser transformadora. Às vezes, pela poesia, a gente tem um insight, a gente encontra um caminho, uma resposta, e aí eu vou entrar no sentido da vida. Sentido da vida é um dos grandes questionamentos que nós temos, até filosóficos, espiritualistas, e na metade do século passado surgiu Viktor Frankl, e ele deu uma aplicação prática para o sentido da vida. Quem foi o Viktor Frankl? Ele era neurologista, psiquiatra, austríaco, nasceu em 1905 e era judeu. Chegou à Segunda Guerra Mundial, e o que aconteceu? Ele foi parar num campo de concentração. Ele ficou 3 anos no campo de concentração. E aí, diante daquele ambiente horroroso em que se perde a identidade e a esperança, o Viktor Frankl percebeu que as pessoas que aguentavam mais aquele ambiente horroroso
eram justamente as pessoas que tinham alguma motivação da vida. Eles tinham algo lá fora esperando por eles. E o próprio Vitor, ele tinha duas coisas que seguravam para ele se manter firme. Uma é que ele era um manuscrito. Ele, como psiquiatra, ele estava fazendo uma pesquisa e um trabalho sobre suicídio. Naquela época, havia um grande índice de suicídio. E o Vitor queria entender o porquê que as pessoas tiravam a própria vida. Então, ele tinha escrito um manuscrito, só que, quando ele foi preso, os nazistas queimaram. Então, ele ficou com as ideias na cabeça, ele ficou pensando, para não esquecer, porque ele tinha esperança de, quando ele saísse, ele iria escrever o manuscrito. E outra coisa importante foi o amor e a lembrança da esposa. A esposa já havia morrido no outro campo de concentração, mas ele não sabia disso. Então, ele tinha a esperança de encontrar com ela. E ele tinha o amor, que ele falava assim, diante daquele absurdo que era o campo de concentração, ele mantinha o amor, que era um sentimento positivo, e que estava dentro dele e que ninguém podia tirar. Então, isso é um exemplo até para nós, que quando às vezes a gente tem uma perda muito grande, às vezes a gente está no fundo do poço, a única saída é encontrar a força dentro de nós mesmos, né? Aí, depois de 3 anos que ele ficou preso, acabou a guerra, ele foi libertado. Teve um período de recuperação, e aí ele escreveu o livro Em Busca do Sentido, e criou uma terapia chamada logoterapia, que visava, assim, para ele, o vazio existencial poderia ser preenchido quando a gente encontrasse o sentido da vida. E o sentido da vida poderia ser de 3 formas, que justamente, olha que interessante, são as 3 conotações que a gente pode ter pela palavra sentido. Então, quando a gente fala o sentido, é tão amplo, até a ideia do sentido da vida é amplo, porque o sentido, a palavra sentido, também é muito amplo. Então, a gente tem o sentido como significado, então, o propósito ou significado de alguma coisa, sentido em termos de direção, então, sentido para onde que eu vou, esse é um sentido, e sentido de sentimento, então, eu sentir. Então, o Vitor falava assim, a primeira parte, que é o sentido de significado, é importante a gente encontrar uma motivação, um propósito, aquilo que possa fazer a gente acordar de manhã com boa disposição para aplicar o nosso talento, que todos nós temos, em benefício das outras pessoas e que, ao mesmo tempo, nos dê prazer. Então, esse é o sentido em termos de significado, motivação. Aí nós temos um outro significado do sentido, que é de decisão, de direção. E o Vitor achava que a gente poderia encontrar o sentido pelo sofrimento. Então, inclusive, muitas ONGs e até associações filantrópicas são criadas depois de uma tragédia, às vezes familiar, em que a pessoa, por um luto, por exemplo, a dor de um luto, tenta transformar essa dor em algo positivo. Então, ele fala assim, o próprio sofrimento, às vezes, a gente não pode evitar. Nós podemos não ter até controle sobre a situação de uma situação difícil, mas nós temos a escolha de como reagir a essa situação. Então, é o sentido em termos de escolha, direção. E aí nós temos o outro tipo de sentido, que é o sentido de sentimento mesmo.
E é quando a gente entra em contato, por exemplo, mais diretamente com a poesia, ou com a natureza, ou com o sorriso de uma criança. É aquele momento que você fala assim, ai, que bom que eu estou viva para vivenciar tal momento. Então, é o sentido. Quando a gente fala, então, nesses 3 sentidos, será que a poesia pode estar influenciando nesses 3 sentidos que o Vitor sempre apregoava? O Fernando Pessoa, por exemplo, que até anotei aqui para falar para vocês, ele falava assim, às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Então, são aqueles momentos realmente de plenitude, que a gente não precisa ficar filosofando para que eu vou, para onde, como é que está acontecendo, eu estou simplesmente vivendo e sentindo a vida. O Nietzsche já falava assim, a arte existe para que a realidade não nos destrua. E o Ferreira Goulart falava assim, a arte existe porque a vida não basta. Então, a poesia, ela já está relacionada com esse sentido em termos de sentir. Agora, e o sentido em termos de significado? Será que a poesia pode dar um significado para a nossa vida ou nos auxiliar? Às vezes a gente lê um verso que a gente fala, nossa, isso mesmo que eu estou procurando, é a resposta para alguma dúvida. Isso às vezes acontece, mas o que normalmente ocorre é que, pelos benefícios que eu falei no começo, que são ativação das áreas cerebrais, a ativação das sinapses entre os neurônios, eu vou ampliando a minha visão do mundo e ampliando o meu autoconhecimento. Então, às vezes, eu estou, por exemplo, como quem não quer nada, eu estou tomando banho, ou eu estou andando, ou eu estou acordando, e vem um insight. Eu encontro alguma resposta interessante para aquele momento. Então, às vezes, não é a poesia em si, aquele verso específico que vai me dar um sentido, um significado, um insight, mas pode ser todos os benefícios que a poesia traz no meu cérebro e no meu autoconhecimento, e que, de repente, num determinado momento, eu encontro uma saída. E a parte do sentido em termos de escolha perante o sofrimento. Isso também a poesia pode contribuir. Como? Porque, às vezes, eu posso ler um poema que é triste, às vezes eu posso, até ampliando esse conceito de poesia, que é tudo que emociona, eu posso ver uma cena de filme, por exemplo, em que é triste, que é uma despedida, mas eu achar bonito. Então, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, um trecho do Eu Te Amo, do Chico Buarque de Holanda, que eu gosto muito, que é assim, ó. Se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir, se ao te conhecer, dei para sonhar, fiz tantos desvaredos, rompi com o mundo, queimei meus navios, me diz para onde é que ainda posso ir? Como? Se na desordem do armário embutido, meu paletó enlaça o teu vestido, e o meu sapato ainda pisa no teu. Vocês acham esses versos tristes? São, né? Porque é despedida, mas são bonitos. Então, na hora que você considera que a tristeza pode ser bonita, não é que eu vou procurar ser triste, não vou procurar o sofrimento, mas quando ele vier, eu já vou ter uma leveza, eu já vou poder ressignificar, eu vou ter uma outra visão dele, e eu posso até vivenciar alguns momentos difíceis de uma maneira mais suave. Então, é a minha escolha, no sentido
na concepção da direção e da escolha, tá? Então, para finalizar, eu vou perceber, então, que a poesia, ela pode influenciar nesses 3 campos, e eu vou citar um trecho de um poema atribuído a Cora Coralina, mas esse poema não é da Cora Coralina, porque nós até conversamos com a filha dela, a Vicência Bretas, que ela detém todo o arquivo da Cora Coralina, e ela afirmou categoricamente que esse poema não é dela, mas como não tem um autor identificado, e a poesia é bonita e tem tudo a ver com aquilo que eu falei, que é assim: não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Então, tocar o coração das pessoas foi a primeira frase que eu falei. É o quê? É a poesia. Então, eu acho que o sentido da vida talvez seja, às vezes a gente pode não ter o sentido da vida, mas a gente pode encontrar o sentido na vida, é trazer mais poesia para o nosso dia a dia. Então, eu acho que eu já ocupei o meu tempo reservado para isso. Muitas coisas a gente poderia ainda falar. Eu estou até pensando em desenvolver esse tema para escrever o meu próximo livro. Então, está de primeira mão, Máximo, essa ideia. E agradeço muito e estou aberta para algumas perguntas, se precisar. Gente, Márcia, parabéns, viu? Linda explanação, uma honra tê-la conosco. Bom, eu gostaria de abrir para perguntas, considerações, fiquem à vontade. Eu posso tecer algumas considerações, eu gostaria, até porque eu tenho um carinho muito especial por Márcia. Por favor. O tema que ela abordou, vindo do Frankl, me toca especialmente muito de perto, porque é um processo que eu acompanho desde há muito tempo. Então, quando ela fala do sentido da vida, basta conhecer um pouco da história dele, da doutora Edith Eger, eles estiveram juntos há algum tempo, né? E é super importante, porque enquanto ela falava, eu até fui pegar um livro dele aqui, que eu acompanho os temas do Victor, e tem um trechinho aqui, esse livro que eu peguei é O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, Caminhos para Encontrar Razão de Viver. Então, ele tem algumas coisas aqui que ele diz, sempre existe um sentido a ser realizado na vida e pertencem ao homem o poder de procurá-lo e torná-lo realidade. Eu acho isso fascinante. E também lá no meio da história, onde ele diz a vontade de sentido, ele diz assim, não é, portanto, a felicidade aquilo que o homem anseia de modo mais profundo e verdadeiro? Não foi o que admitiu o próprio Kant, que essa realidade, e que só posteriormente o homem anseia por ser digno da felicidade? Daí ele afirma, eu diria que aquilo que o homem realmente quer afinal de contas, não a felicidade em si, mas um motivo para ser feliz. Assim que, a saber, é dada uma razão para ser feliz, apresenta-se essa felicidade e comparece espontaneamente o prazer. Foi o que a Márcia comentou, né? A busca de um motivo. Daí, é bem aquilo, por isso me toca profundamente essa questão do sentido da vida
com base no Viktor Frankl. Parabéns, Márcia. E que, na realidade, são as coisas simples, né? Exato. Que a poesia é uma coisa simples. Então, se a gente conseguir enxergar a poesia nas coisas simples, até mesmo no sofrimento, que ele frisava muito isso, né? Então, a gente consegue os caminhos melhores. E ele diz, né, o caminho para encontrar a razão de viver. Acho muito interessante isso. Muito bom. Excelente, obrigado, Graça. Mais alguém gostaria de comentar? Fazer alguma pergunta? Está sem o som, Renato. Está desligado o som. Opa, vamos lá. Bom, pessoal, eu gostaria de abrir mais espaço para quem já participa de mais longa data dos encontros aqui, então, me apresentando um pouquinho para vocês também, meu nome é Renato Vieira, eu sou gerente comercial da Editora Viseu, estou para lançar, né, produzindo o livro do Dr. Máximo, 3 livros relacionados ao projeto de Médicos Poetas, e sobre o que a doutora Márcia falou, me traz muito para uma literatura de testemunho do Primo Levi, que ele é um jornalista italiano e escritor, e ele testemunha uma história de um soldado polonês que acabou também em Auschwitz, não do lado ali com os judeus, mas no mesmo campo de concentração, separado ali para soldados capturados. E essa literatura ela é recheada de versos poéticos, e quando você começou a falar sobre o verso que é triste, que traz o sofrimento, mas que também é bonito, porque traz um sentido à vida, me lembrou muito desse livro, né? O nome do livro é Se Questo é um Homo, que é um questionamento, é isso um homem? E o verso fala, considerate se questo um homo, que lavora nel fango, que não conosce pace, que lotta per mezzo pane, que é pense se isto é um homem, que trabalha na lama, que não conhece a paz, que luta por meio pão. É uma frase muito carregada de sofrimento, né? Um testemunho de uma pessoa que viu a desumanização de outras pessoas. E ela me fez refletir muito quando eu li esse livro, porque o ser humano ele é muito complexo, muito lotado de emoções, muito conectado à vida, mas ele precisa de liberdade para poder explorar essas coisas. E quando nos é negada essa liberdade, nós deixamos de ser humanos. Então, eu vejo, até pela minha geração e para as pessoas mais novas também, essa desconexão com a realidade, com a própria vida, com a falta de explorar um indivíduo. E, para mim, a poesia, ela é tudo sobre isso. Você poder indagar e questionar um pouco mais o que é estar vivo, como a gente percebe o mundo, como a gente percebe as coisas que nos acontecem, sejam elas internas ou externas, e independente se aquilo que você está escrevendo termina em um bom tom ou não, para cada pessoa vai ter um sentimento individual, e vai ter beleza naquilo que você está escrevendo se for com o coração, né? E me fez lembrar muito disso, doutora. Faz muito tempo que eu li esse livro, e eu não sou um ávido consumidor de poesia, né? Por conta da editora ali, eu acabo lendo de todos os gêneros, de todo tipo de obra, muitas biografias, que é um tipo de literatura que eu gosto muito, mas quando eu vejo um autor conseguir colocar tanto peso assim no verso poético, é algo que mexe bastante comigo. Muito bom. Excelente, Renato, muito obrigado, viu? Mais alguém? Bom, eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu acho muito especial esse tema, né? Fico muito feliz que a Márcia já está pensando em desenvolver um livro sobre isso, que eu gosto muito também de sentido, de propósito. Acho que tudo ganha uma energia, né? Ganha vida através do propósito. É importante a gente ter esse propósito claro, né? Ter algum propósito, né? Isso de fato faz muita diferença. E, bom, eu gostaria de convidar a nossa convidada surpresa para fazer o encerramento poético. Por favor, Graça. O som está desligado, um minutinho. Eu sou a convidada surpresa, Márcia. Oi. Oi, bom. Uma boa surpresa. A Graça é a nossa... Boa surpresa. Eu sou a surpresa. Sociedade... O que dizer diante dessa exposição da Márcia, não é? É preciso ter uma presença de espírito. Mas o que a Márcia fez, ela evidenciou essa
a condição que a poesia amplia horizontes, os nossos horizontes, não é? Ao acessar essas dimensões emocionais, existenciais e interpretativas do ser humano. Acho que nesse entrelaçamento, a linguagem poética, ela emerge como um elemento capaz de ressignificar o sofrimento, né? A finitude, o cuidado, os aspectos centrais, tanto na prática, né, quanto na reflexão filosófica. Pensei aqui, Márcia, como médica, que eu a admiro muito nesse sentido, não só como escritora, como poetisa, mas como médica. Então, pensei que, assim, quando ela vem e apresenta o sentido da poesia como prática, ética e existencial, reforçando a relevância não apenas como expressão artística, né, mas como recurso legítimo na ampliação do cuidado, na construção do sentido, da sensibilidade, e ela mostra, nesse diálogo, a potência da compreensão integral do ser humano, né, entrelaçando a poesia saindo desse sofrimento, buscando um sentido, uma motivação, né, dentro das situações. Eu acho que nas situações você vive e tenta buscar o que de melhor tem. E, nesse sentido, a poesia, a composição de modo geral, você busca um sentido e amplia seus horizontes para sair da melhor maneira possível, que eu acho que é o que a gente busca, não é? Do alto do meu quilate como acadêmica de medicina, eu me dei a ousadia, Márcia, de compor um poema, uma poesia especialmente para você, tá bem? Para já nesta noite, a convite do Máximo, a quem eu agradeço brilhantemente. Fico muito grata pelo convite, agradeço a todos, né, que têm a paciência de me ouvir, porque, só fazendo aqui uma digressão, eu fui advogada, e quando você é um advogado ou foi, meia hora é curto para você dizer boa noite, mas eu preciso, então, administrar aqui o meu tempo e agradecer de coração, Máximo, pelo convite e a honra de homenagear a Márcia, a quem eu tanto estimo, lá na nossa Sobrames. Então, Márcia, esse aqui foi especialmente para você que eu fiz hoje à tarde, quando saía do plantão, tá bem? Meu plantão foi hoje, e eu vim pelo caminho conversando com a maquininha lá do meu carro, e ele me foi gravando, aí eu transcrevi aqui, tá bem? Entre o pulso, a poesia e o verso. Há, nas mãos do médico, o gesto preciso da ciência. Há um sopro leve que escapa às métricas, como se o coração, ao ser auscultado, também quisesse ser compreendido em silêncio. O médico caminha entre dois mundos. No primeiro, nomeia as dores, delimita seus contornos e traduz o corpo em sinais e diagnósticos. No outro, dissolve fronteiras e permite que a dor fale por si, em metáforas que curam sem bisturi. O médico é a ponte entre o que pulsa e o que significa, entre o finito do corpo e o infinito do sentir, porque sabe, com delicadeza de quem verdadeiramente vê, que nem toda ferida sangra, nem todo silêncio é ausência. Há silêncios que gritam por sentido e versos que repousam onde a ciência não alcança. A palavra do médico não apenas explica, ela acolhe, não apenas descreve, ela transforma, como se, ao tocar o outro, não tocasse apenas a sua matéria, mas o campo invisível da sua existência. E ao dizer de poesia e medicina, que a poesia também possa ser cura, e que a cura possa também ser poesia. Obrigada. Obrigada, Graça, lindíssimo. Medicina é ciência e é arte, né? Então, nós estamos aqui justamente nisso, tentando integrar, né, a arte com a ciência. Obrigada, Graça. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço. Lindo poema, Graça. Parabéns e obrigado por compartilhar conosco. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês pela oportunidade. É uma grande honra. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração, algum comentário?
Está ótimo. Vamos encerrar essa primeira parte. A todos uma boa noite. Boa noite, boa noite. Uma boa noite.